Teoria de Voo, curso Teoria de Voo Baixa Velocidade, Introdução à Aerodinâmica. O roteiro do nosso curso: capítulo 1, Conceitos da Física, capítulo 2, Fluidos e Atmosfera, capítulo 3, Geometria do Avião, capítulo 4, Escoamento, capítulo 5, Forças Aerodinâmicas, capítulo 6, Dispositivos hipersustentadores, capítulo 7, Grupos motopropulsores, capítulo 8, Voo horizontal, capítulo 9, Voo planado, capítulo 10, Voo ascendente, capítulo 11, Comandos de voo, capítulo 12, Voo em curva, capítulo 13, Cargas dinâmicas, capítulo 14, Decolagem e pouso, e capítulo 15, Estabilidade longitudinal, lateral e direcional, e capítulo 16, Parafusos. Bem-vindo ao nosso curso Teoria de Voo Baixa Velocidade, Introdução à Aerodinâmica, pela VIP Aviation. No capítulo 1, Noções de Física, teremos conceitos que caem na banca da ANAC e poderão ser da formação aeronáutica do piloto. Primeiro, velocidade é a distância percorrida por unidade de tempo. Nós temos que a velocidade média é o espaço percorrido sobre o espaço de tempo. Velocidades utilizadas em aviação são nós e milhas. Um nós ou um nó corresponde a 1,852 km por hora e uma milha por hora corresponde a 1,6 km por hora. Conceito 2, massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Ficar atento que a massa de um corpo ela é sempre invariável, também uma questão conceitual da prova da banca ANAC e serve de conceito para a formação do aeronauta. Já o peso ele é variável, a massa sempre invariável, a massa não irá variar em hipótese alguma, já o peso ele é variável. Força é tudo aquilo capaz de produzir ou modificar o movimento de um corpo. As unidades de medida de força é kgf e lbf. O peso é a força da gravidade atuante em um corpo. A massa não variava, já o peso varia, o peso já é variável. E o peso de uma pessoa é maior nos polos do que no equador, também questão conceitual da prova, devido à maior proximidade do centro da Terra. Então, fica atento, a massa é invariável, já o peso varia de acordo com a localidade e o peso ele é maior próximo aos polos, nos polos, do que no equador, devido à proximidade do centro da Terra. Trabalho pela expressão força vezes deslocamento, é o produto da força pelo deslocamento. Você tem ali a formulazinha ali, né, que seria o T de trabalho igual a F de força vezes delta de deslocamento. E ele é medido em kgf, quilograma força. Potência. A potência é o trabalho produzido por unidade de tempo. A nossa potência também pode ser resumida pela força vezes a velocidade, e ela é medida em HP, horsepower, ou CV também, cavalo-vapor. A densidade, também um conceito cobrado pela banca da ANAC e serve para a formação do aeronauta, conceito de formação do aeronauta, é a massa por unidade de volume. Então, Dzinho ali é M sobre V, D de densidade e M massa e V sobre volume. Quanto maior a altitude, o ar é mais denso ou mais leve? Por quê? Como na atmosfera o volume de ar pode variar, variações na temperatura afetam diretamente a densidade, isto é, a densidade varia inversamente com a temperatura. Assim, temperaturas mais baixas significam maiores densidades e, frequentemente, maiores pressões na superfície. Então, com temperaturas baixas, você terá uma maior densidade. Com temperaturas altas, você terá uma menor densidade. Pressão é a força por unidade de área. Então, uma força exercida dentro de uma unidade de área, você tem o que nós chamamos de conceitualmente de pressão.
e a unidade é kgf, quilograma-força. Fluido é todo corpo que não possui uma forma física. Lembrando que, conceitualmente, o ar pode ser considerado também um fluido. Momento ou torque é tudo aquilo capaz de produzir uma rotação. Energia é tudo aquilo capaz de produzir trabalho. Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento. Existem diversos tipos de energia, como, por exemplo, podemos exemplificar energia cinética, potencial gravitacional e depressão. A energia cinética ela é representada pela forma massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e a energia potencial gravitacional pela fórmula massa vezes a gravidade vezes a altura, sendo ela negativa na subida, sendo ela positiva na descida. O vento relativo é o vento que sopra sobre um corpo em movimento na atmosfera, geralmente no sentido contrário ao do movimento. Então, se um avião sobe mantendo 20 graus em relação ao vento relativo, o vento relativo desce da mesma forma, mantendo-se 20 graus em relação à proa do avião. Questão da prova da ANAC: um avião sobe no ângulo de 30 graus e o vento relativo será: letra alfa, horizontal; letra bravo, sobe no ângulo de 30 graus; letra Charlie, desce no ângulo de 30 graus; letra delta é vertical. Então, se um avião sobe no ângulo de 30 graus, o vento relativo desce em um ângulo de 30 graus. Questão muito fácil, resposta gabarito Charlie. Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando uma pessoa empurra uma caixa com uma força F, podemos dizer que esta é uma força de ação, mas conforme a terceira lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força com módulo e direção iguais e sentido oposto à força de ação. Esta é chamada força de reação. Este é o princípio da ação e reação, cujo enunciado é: as forças atuam sempre em pares e para toda força de ação existe uma força de reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, porém de sentido contrário. Então, o princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton, é o princípio que faz as nossas aeronaves, conhecidas como aeródinos, que são artefatos mais pesados do que o ar, poderem voar tranquilamente através do princípio da ação e reação, conhecida como a terceira lei de Newton. A banca da ANAC ela cobra de forma conceitual. Ela coloca o conceito: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, porém de sentido contrário. Esta lei trata-se, aí bota a primeira lei de Newton, princípio de Arquimedes, teorema de Bernoulli, coloca várias opções relativas à lei da ação e reação, para que o candidato, na prova da banca da ANAC, identifique que se trata da terceira lei de Newton. Princípio de Arquimedes: todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de um impulso vertical para cima igual ao peso do líquido deslocado. O princípio de Arquimedes já é o princípio arquimediano, já é o princípio utilizado para o voo dos aerostatos. Os aerostatos são aeronaves ou artefatos que são conhecidos como mais leves do que o ar. Como exemplo, podemos citar os balões e os dirigíveis. Então, eles atuam através do princípio arquimediano, o princípio de Arquimedes.